Olá, que prazer estarmos aqui no nosso programa Sala de Imprensa. Hoje vamos ter um programa super especial, em razão de estarmos abordando um assunto agora emergente que mexe com um grande segmento dos comunicadores de São Paulo, que são os radialistas. Esse trabalho fantástico, não é? Que traz amor, carinho, informação, atenção, prestação de serviço, de utilidade pública a todos. E os radialistas fazem parte desse grande contexto. Nós, inclusive, tivemos aqui o nosso presidente, depois vice-presidente, Walter Abraão, meu grande amigo, que Deus o tenha, nesse famoso, né, local onde somente aqueles, enfim, os bons e os maus sobem, mas os maus ficam sempre ao lado de Deus, né? Eu tenho certeza que ele está lá. E temos também grandes outros nomes de bons radialistas que passaram aqui pela API e estão conosco. E eu tenho a honra de hoje estar aqui e vou entrevistar meu querido colega, né, que é, sem sombra de dúvida, um guerreiro que está lutando aí bravamente para fazer com que possa manter, né, direitos que foram, de certa forma, não é, retirados, não é, dos radialistas, e que nós vamos conversar exatamente sobre esse tema. E para isso ele está aqui conosco para falar sobre toda essa situação que hoje está gerando uma grande celeuma, não só no estado de São Paulo, mas também em Brasília e em todo o Brasil. Meu querido amigo Sérgio Hipóldo Guimarães. Sérgio, uma honra estar recebendo você aqui no nosso programa. Prazer, prazer é todo nosso, e agradecer o convite, porque para nós que representamos os trabalhadores na radiodifusão desse país, infelizmente, a gente não tem esse espaço. É raro para nós esse espaço nas TVs e nas rádios, né? Então a gente agradece mesmo todo o coração, porque é fundamental esse espaço para a gente passar para os trabalhadores, né, o que está acontecendo hoje com os trabalhadores radialistas. Ótimo, mas tenha tranquilidade, meu querido Xará. Adote esse programa aqui como o seu. Precisando, você pode voltar. Eu fiz questão de pôr em nossa mesa aqui nosso diretor executivo, meu querido amigo, este homem que tem lutado tanto também pelo trabalho e pelos destinos da nossa Associação Paulista de Imprensa, José Alfredo Machado de Assis. Meu querido amigo Zé, prazer em cumprimentá-lo pela 28ª vez hoje. Estar participando dessa mesa aqui. Obrigado, é uma honra. E ele, particularmente, Xará, Sérgio, o Zé Alfredo, o pai dele, o doutor Enéas Machado de Assis, foi, na verdade, o grande pioneiro no sistema de toda regulamentação, de toda estruturação. Foi a primeira emissora de rádio instalada, não é, em São Paulo, foi através do doutor, meu colega, inclusive, advogado também, jornalista, não é, atuante, um homem vibrante, fez um trabalho fantástico, inclusive diplomático, do Brasil no exterior. E eu queria até que você falasse um pouco, Zé, sobre a questão especificamente do rádio e relembrar a memória do nosso querido doutor Enéas de Machado de Assis. Bom, a participação dele foi no início do rádio. A primeira emissora instalada no Brasil foi a Marinha, que veio no Rio de Janeiro, não é? E depois ele, juntamente com os irmãos Fontoura, montaram uma emissora na Rua Padre João Manuel. Olha! Que até aquele momento era uma emissora clandestina. Né? Que coisa! Foi a primeira emissora aqui, depois se transformou em Culturinha, e depois foi Cultura, passou para os Diários Associados e depois passou para o governo. Para a TV Cultura. TV Cultura. Mas começou ali, na Padre João Manuel. Olha, tá vendo? Que coisa interessante. Eu tenho no meu blog um pouco da história, dessa história. Qual que é seu blog, né? Fala. É machado.josealfredo.blog.br blogspot.br. Blogspot, então, é machado.josealfredo.blogspot.com.br.
Ótimo. Não, e para quem quiser acessar, porque a grande verdade é que muita gente está interessada, né? Em função dessa história. O grande trabalho dele no rádio, ele foi durante o período que ele representou o Brasil na UIT, na União Internacional de Telecomunicações. Naquele período a televisão estava nascendo. Sim. E foi lá... Você está falando em que década? Foi em 40? 45, por aí. 42. 42. Até 40, durante 30 anos. Ele 1942. E na UIT é que ele conseguiu as frequências, que era a briga no mundo inteiro, as frequências privativas, né, para as grandes emissoras de rádio do Brasil. É o caso, por exemplo, na época era a Tupi, que era exclusivo, né, no mundo inteiro, a Record, Bandeirantes até hoje, e outras emissoras. Esse foi o grande trabalho dele e ele foi o que redigiu, o que idealizou o Código Nacional de Telecomunicações. É dele. Tá. Entendeu? Então, eu acho que essa foi a maior participação dele em termos de rádio, porque ele partiu por lado do legislador, né? Mas também foi diretor dos Diários Associados, da Rede Record, da Record, Rádio Record, né? E teve uma passagem rápida também pela Bandeirantes. Né? Mas o trabalho dele maior para mim foi nesse período que ele participou durante os 30 anos na UIT. Veja, é tão importante o rádio, porque eu me lembro, e aqui nós, na verdade, respeitada, né, as devidas proporções das nossas idades, mas a gente viveu a mesma geração, logo que veio a emissora de televisão para o Brasil, em 1950, né? 50. Então, todo mundo... Acabou o rádio. Não existe mais rádio, agora acabou o rádio e tal, não é isso? Aí depois vieram, né, as redes sociais, acabou o rádio. E o rádio não acaba. Por quê? O rádio é uma paixão nacional. Amigo de cabeceira. Amigo de cabeceira. E eu tenho certeza que agora milhares de brasileiros estão lá com o seu radinho, sintonizado. Celular, né? Exato. Celular agora. Agora é no celular, com as webs, né? Com as rádio web. Enfim, e com as próprias rádios, né, das emissoras que têm suas frequências na web. Então eu acho o seguinte, o rádio é fundamental como um veículo de informação e para enriquecer, não é, a vida das pessoas. E eu inclusive estou vendo aqui, ó, eu quero, viu, meu querido amigo Meirelles, que você coloque, não é? Isso daqui é fundamental. Essa hashtag aqui eu adorei. Vem pra luta radialista, ó, tá aqui, ó. Vem pra luta radialista. Isso, a hashtag, ó. Que é, na verdade, a grande briga que está sendo feita agora pela desregulamentação da profissão de radialista. Meu xará, Sérgio, conta pra nós aí, efetivamente, o que está acontecendo, quer dizer, por nosso público telespectador, porque nós vamos, se Deus quiser, além dos radialistas, angariar aí bons, não é, adesistas para essa luta. Então, ela no fundo reside o seguinte, quer dizer, existia uma regulamentação da qual atribuía dentro da profissão dos radialistas uma série de divisões, não é isso? Funções. De funções, exatamente. E agora, numa canetada, acabaram com 90% das funções. Exatamente. Se só me permita fazer voltar um pouquinho atrás. Isso é importante. Que é importante. As coisas, elas sempre estão ligadas, né? Tá. Por mais que a gente ache que não, mas elas estão. Verdade. São dinâmicas, né? Eu não vou precisar ir muito longe, não. Tivemos aqui o ano passado, aprovado pelo Congresso Nacional, a terceirização de atividade fim, né? E eu costumo fazer uma meia-culpa, né, dos movimentos, porque, voltando um pouquinho, quando se aprovou a terceirização das atividades meio, né? Agora, que diacho é atividade meio? Começou isso com os bancários. Entendi. Porque os banqueiros não aceitavam de forma alguma que o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, os porteiros,
tivessem a jornada reduzida de 6 horas também. E foram lá no Congresso, com um lobby grande que tem, conseguiram a terceirização de atividade meio. E aí a gente viu o que aconteceu nesse país. Dentro das empresas que a gente trabalha, a gente passou a ver colegas de trabalho com salários diferentes, contratados por uma outra empresa, sem depositar fundo de garantia, o vale-refeição infinitamente menor, enfim, toda aquela atrocidade que tal. Mas continuávamos lá, né, o movimento dos trabalhadores, acho que não foi muito, com ênfase muito, né, porque era só uma parte e tal. Agora, o ano passado, pegou também atividade fim. Então, qualquer função de atividade fim, pela lei agora, pode ser terceirizada e a gente vai ver o que vai ser isso. Por enquanto, no nosso segmento, ainda isso está um pouco tímido, mas vai, a curto e médio prazo, a gente vai sentir isso mais a fim. Depois veio a reforma trabalhista, que todo mundo viu, mexeu em várias questões e tal. Ela não foi suficiente para os patrões. Portanto, a ordem do dia foi mexer nas convenções coletivas, atacar as convenções coletivas, que é onde os trabalhadores têm lá sua convenção com vários direitos, que são maior do que a CLT, e acordos coletivos com a empresa, né, que são maiores que a CLT também. Então a ordem agora, em qualquer negociação que você vá, seja coletiva ou individual, os patrões estão lá a todo ferro querendo retirar as coisas. E também as funções que são regulamentadas, e não é só a do radialista. Eles mexeram, estão tentando extinguir a função dos artistas, mexeram muito timidamente ainda, mas vai acabar vindo na questão dos jornalistas, quando eles interferiram lá naquela questão do diploma, que não era necessário diploma, e dos artistas eles querem extinguir. E agora, em abril deste ano, o Temer baixou um decreto-lei, onde ele mexe no quadro anexo. Nós temos uma lei de 1978 e tem um quadro anexo que tem lá as funções divididas pelos setores dentro da rádio e da televisão. São 94 funções, né? O que eles fizeram? Reduziram isso com o apelo dos patrões, por conta das novas tecnologias. Essas funções não existem mais, não tem sentido mais. E isso é mentira. Dessas 94 funções, eles extinguiram, sumiu da lei 35 funções. Mas elas estão vivas dentro das empresas de rádio e televisão e vão continuar por um bom tempo. Outras 54 funções, eles aglutinaram em 14 funções. Qual o resultado na prática disso? Essas 35 funções, elas vão continuar dentro das empresas sem o guarda-chuva da lei 6.615, que reduz a jornada de trabalho dos trabalhadores. Foi uma conquista em 1978. Ainda hoje, os trabalhadores no mundo inteiro estão lutando por uma redução de jornada. Nós conseguimos em 78 e agora estamos perdendo. Vamos perder para essas 35 funções, não mais terá o benefício da jornada reduzida. As outras que foram aglutinadas, elas vão perder um outro benefício da lei, que é o do acúmulo de função. O quadro anexo é subdividido em setores. Então, se eu tenho lá duas funções dentro do mesmo setor, a lei garante, e o cara trabalha nas duas funções, a lei garante que ele tem que ter direito a um acúmulo de função, que varia de 10% a 40% de acordo com a capacidade da emissora. Se ele faz duas funções de setores diferentes, como é o caso mais comum, que é o locutor e o operador, ele tem direito a 2 contratos de trabalho. Principalmente no interior de São Paulo, é onde mais tem, né? É onde mais tem no interior. Porque as emissoras são pequenas. Né? Agora, no interior, fazer um parênteses, a perversidade é tanta que o trabalhador
ele tinha direito a 2 contratos de trabalho, mas os patrões, por exemplo, contratavam o cara para um programa de 3 horas. A gente tem na convenção coletiva lá Só o pode piso. ficar 5 horas. A lei diz que é No só máximo. 5. Mas nós na convenção coletiva a gente tem um piso para a capital e para o interior. O que o patrão no interior faz? Ele contrata para 3 horas, divide isso pelo salário, multiplica pelo número de horas trabalhadas. A gente tem um piso de 1.300 e pouco, só que com esse fracionamento de jornada, o trabalhador está recebendo uns 200, 300 reais. Isso já existe há um tempo no interior. E a gente tem tentado combater, mas a legislação prevê esse tipo de coisa. Agora, com a reforma, ficou pior ainda, né? Então a situação vai ficar muito ruim. Então, perdeu o benefício da jornada reduzida, onde foi aglutinada vai perder o benefício do acúmulo de função, porque ele vai ter que fazer várias funções por um salário só. E o duplo contrato de trabalho também. Mas assim, as empresas elas não quiseram discutir com os trabalhadores, porque para discutir seriamente, nós queremos discutir, não tem problema com isso. Aquilo que realmente não existe mais, vamos encontrar o que faz agora então? Ele não opera a câmera, agora ele opera o quê? Então vamos, né? Porque quando você tem as funções ligadas a um equipamento, isso você vai ter isso de tempo em tempo, você tem que fazer a discussão da nova tecnologia. Eu costumo dizer, na lei tem lá a função, por exemplo, do desenhista. Aí o patronal fala, não, desenhista não existe mais. Nós temos batido o seguinte, não, ele existe. O que mudou, não só no desenhista, mas com várias outras funções, o que mudou foi a ferramenta de trabalho dele. A televisão não faz mais desenho? A televisão faz desenho, só que o cara faz desenho agora, não numa prancheta, com um lápis e uma caneta, agora ele faz num programa, num software de computador. Por isso mudou a função dele? Não, mudou a ferramenta de trabalho. Então, essa discussão, ela não é tranquila, é muito complexa. E além disso, você tem o que as novas tecnologias traz de novas funções. Então, por exemplo, no campo da computação, na área da internet, nada disso a gente tem na regulamentação, e é óbvio, porque em 78 não existia nada disso, mas agora existe. Então, você tem aí uma discussão a fazer de inclusão. A gente sabe que tem algumas funções para serem excluídas, mas tem uma gama de funções para serem incluídas. E isso, nada dessa discussão foi feita. Então foi todo feito na canetada. Da noite para o dia, o presidente sancionou e mandou publicar. Agora, nós, o que nós estamos fazendo? Nós primeiro tentamos mobilizar os trabalhadores, chamamos uma assembleia pelo Brasil inteiro, os trabalhadores timidamente responderam, não foi suficiente para pressionar. Fomos para o campo jurídico, onde a gente entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Essa ação está no STF, foi aceita pelo STF, porque é matéria constitucional, e foi distribuído e está na mão do ministro Luiz Fux, que até agora, porque nós pedimos que ele desse uma liminar, uma cautelar, aí você que é advogado pode falar melhor, mas a gente queria que eles dessem uma liminar ou uma cautelar, que é para suspende esse decreto até que a gente faça a discussão com as partes, porque você tem que envolver também o Ministério do Trabalho, que é quem dá o registro profissional, aí envolve uma série de coisas. E botar todo mundo na mesa para ver de fato o que muda, o que não muda, porque com essa canetada, o prejuízo dos trabalhadores ele vai ser muito grande. E as empresas vão enriquecer ainda mais, porque vai sobrar muito dinheiro no caixa por conta disso. Então, essa campanha a gente está buscando fazer com os trabalhadores, porque não dá para só as entidades ficarem fazendo as coisas, né? E deixar a mão no campo jurídico. A gente a todo momento está tentando mobilizar. Ontem a gente teve, na última quarta-feira, né, dia 22, a gente teve em Brasília,
no Congresso, no 28º Congresso da FENAERT, que é quem ingressou com esse pedido para o presidente Temer, a gente teve nesse Congresso com o objetivo de fazer um protesto lá, mas principalmente o protesto maior foi porque nesse Congresso estava lá para falar sobre fake news o ministro Luiz Fux, que é o relator da ação de inconstitucionalidade que as entidades entraram. Então, assim, qual é a forma? Na verdade, me permita, Sérgio, no fundo, você quer também dizer o seguinte, é o poder, tá certo, do envolvimento, o poder da persuasão, no sentido de convidar o ministro para conversar com ele e tal, é isso? Porque, assim, eu posso falar o que eu quiser, né? Por exemplo, ele foi convidado? Ou ele foi pago para fazer a palestra? Não sei. Eles é que devem saber lá. O fato é o seguinte, é muito complicado você ver lá num congresso patronal e ter um ministro que está com uma ação. Então tem aí uma relação que para nós soa estranha, né? É um lobby, é o que é. Então a gente foi até lá, a gente conseguiu entregar esse material nas mãos do ministro Fux, né, e pediu para ele que a sobrevivência dos radialistas, de boa parte dos radialistas no Brasil, está nas mãos dele. Agora, qual vai ser o julgamento? Nós esperamos que ele diga que aquilo é inconstitucional e que precisa ter um amplo debate com os trabalhadores e os patrões, e o governo também, é claro, na mesa, por conta do Ministério do Trabalho. Agora, nós não sabemos qual vai ser o resultado, né? O que a gente pode dizer aqui é só que esperamos que seja favorável aos trabalhadores, porque entendemos que é inconstitucional e que eles não poderiam ter feito isso. O presidente Temer não poderia ter sancionado esse decreto. Essa daí é uma linha toda vigente, é o pensamento do sindicato. Inclusive dos sindicatos de todo o Brasil, né? Tanto que esse material é um material pela federação, porque os sindicatos não têm o poder de entrar com ação de constitucionalidade. Sim. Aliás, nem a nossa federação, né? Pela legislação, são centrais sindicais ou partidos, e acabou entrando com um apoio do partido do PCdoB. O PCdoB que a gente bateu na porta de vários, e o PCdoB gentilmente se dispôs a ingressar com essa ação direta de inconstitucionalidade. E os advogados, claro, todos os advogados que estão... Vocês não procuraram a OAB? Vocês não procuraram a OAB? Não procuramos, porque a gente ficou batendo, né, nas portas das entidades que são mais próximas, né? No caso, as centrais sindicais e os partidos. O PCdoB foi o que aceitou. Agora, os advogados que tocam a ação são advogados, é um escritório de advogados que é contratado pela federação, pela FITERT, né? Entendi. Nós, na verdade, nós temos esses dois, né? Ó, aqui, esse folheto, que é bem explicativo, né, de tudo que o nosso querido presidente acabou de falar, em razão, não é, das funções que foram extirpadas, né, e também do trabalho que vem sendo desenvolvido. E esse outro folheto vocês distribuíram em Brasília, não é isso? Esse aqui, só mudou a última página. Né? Esse daqui é o sobre a campanha que foi distribuído em Brasília, não é? Agora, na última reunião que teve lá. E essa daqui é o maior ataque contra a lei dos radialistas. E o que eles pedem é a desregulamentação, para que haja um melhor equilíbrio aí, não é? Agora, eu gostaria de saber o seguinte, Xará, como é que a gente pode, né? Hoje, no fundo, o que existe é um problema seríssimo também. De um lado, a necessidade da manutenção das garantias e dos direitos, né? O que é fundamental. Do outro lado, um problema sério em razão do desemprego, né? Que é uma outra coisa. Quer dizer, você acha que uma forma de resolver isso também seria abaixando a carga tributária? Porque eu acho que
Você não acha que o Estado, esse bruto elefante que nós temos, não é? E mantendo uma máquina que não é, de certa forma, segurança pública difícil, problema da saúde, eu estou falando em termos de Brasil, não é? Nos estados também é pior ainda, tem estados que são calamitosos, mas você não acha que de repente a questão tributária, se houvesse aí uma redução e tal, não poderia dar mais chance para que o empresário pudesse investir mais no seu negócio? Qual é a sua opinião sobre isso? O que você acha? Então, olha só, Xará. Fala. Me permita, Xará. Lógico, com o maior prazer. Nós temos um entendimento com relação ao Estado que é o seguinte. Sim. O Estado se tornou aí pai de todos. Né? Isso. Ser contra, ser a favor de redução de impostos, a gente tem que olhar também o seguinte, porque o que o Estado atende e deveria atender nas suas políticas públicas, com a habitação, com a Previdência e várias outras coisas que estão na Constituição Federal e o Estado não cumpre. Verdade. Quando você fala de reduzir o imposto, você tem que pensar que vai reduzir também o recolhimento do Estado. Sim. Né? Então, isso pode ser um problema. Agora, o que tem é a má gestão dos gestores de muito tempo. E a gente está vendo aí um ralo de má gestão, de obras superfaturadas, que gerou corrupção. Que a corrupção mas dizer que ela é desse ou daquele, não. Ela é corrupção de 30 anos. É inerente ao sistema capitalista. É verdade. Isso tem no mundo inteiro, inclusive em países excelentes. Super desenvolvidos. Tem lá corrupção. Tudo bem que quando alguém descobre lá, o próprio cara se mata. Mas tem corrupção também. Ou é condenado com penas extremamente severas e tudo mais. Agora, mais uma coisa também, eu concordo em gênero, número e grau. Suas palavras aqui são muito apropriadas, é verdade. O problema não é nem, quem sabe, a diminuição de impostos, mas é a maior gestão. Porque, veja, se você tiver uma boa... Eu também sou dessa opinião. Se tivesse uma bela... Imagine você entrar num hospital maravilhoso que você não precisava pagar plano de saúde. Exatamente. Imagine você poder andar à noite tranquilo com a sua família, fazer o seu filho, quando você volta do trabalho cansado, você fala, filho, vamos passear lá na praça, vamos jogar, o papai vai jogar bola com você, vai não sei o quê. Quer dizer, seria uma bruta de uma tranquilidade. Exatamente. Tá certo? Quer dizer, você pagaria imposto até com... É verdade. Bem colocado, com prazer. Agora sim, uma coisa também que a gente tem no nosso ponto de vista, Xará, é o seguinte. Essa tal da crise que todo mundo fala. Sim. Ela não é bem assim. Sim. Né? Nós entendemos que ela não é bem assim. O que nós entendemos, e isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, você hoje vive uma crise no Estado ou nos governos. Sim. A gente teve, meados de 2007, 2008, se eu não me engano, uma crise gigantesca nos Estados Unidos provocada pela questão da habitação lá, né? Do sistema... A bolha imobiliária nos Estados Unidos. E dizem que tem uma bolha do cartão de crédito que é trocentas vezes maior, que a hora que explodir então vai ser um problema. Mas assim, naquele momento, o Estado garantiu a sobrevivência de várias empresas. Por exemplo, dá para dizer que a GM nos Estados Unidos é privada? Nós achamos que não, porque tem tanto dinheiro que o Obama, na época do Obama e tal, deu. E isso para GM e para Ford serve para todas as empresas. E no Brasil não é diferente. É verdade. Você tem uma dívida, fala da Previdência, você tem uma dívida das empresas privadas junto à Previdência que é fora do... Eu não tenho os números aqui, mas muitas empresas devem. Os bancos. Os bancos Bradesco e tal. Deve 400 bilhões. Então, assim... O Santander deve 200 bilhões. O Itaú deve 600 bilhões. Quer dizer, e é tudo bilhão. Então, não é milhões. Né? E como que a culpa pode ser dos trabalhadores, né, da sociedade? O BNDES, assim como nos outros países, foi lá
e salvou, e vem salvando, e vem financiando. Você pega as privatizações, os caras privatizaram um caminhão de empresa, o cara ganhou com o recurso, ele não botou na mão no bolso, o recurso do BNDES. Ele fez a oferta, mas o BNDES é que vai. Então até eu pego também. Né? Então assim, quando é para o trabalhador, qual que é a política? Eu lembro quando tem uma catástrofe, caiu lá as casas, e nem vou discutir a questão por que a casa estava lá, né? A casa estava lá porque o cara quis construir lá. Agora, cadê o Estado que num primeiro momento... Nós temos uma tragédia anunciada, eu sou da área de meteorologia, nós temos uma tragédia anunciada em São Paulo, que é a Serra do Mar. Há alguns anos atrás, já uns 20 anos atrás, eu trabalhava no órgão oficial de previsão do tempo, que é o INEMET, e lá a gente fazia uma parceria com a Defesa Civil, com vários órgãos, e o radar meteorológico de Bauru, o radar meteorológico aqui da Aeronáutica. A gente fazia um monitoramento de 24 horas na Serra do Mar. Porque a serra está lá. Nunca teve problema na serra, né? Nunca ninguém falou que caiu isso aqui, porque não tinha ninguém morando lá, né? Mas agora tem um monte. Agora as pessoas começaram a morar lá na serra e você vai desmatando. Você vai desmatando. Aí os caras vão lá, vende TV por assinatura, já tem a empresa de luz, já botou luz, e tá lá. Tudo lá na serra. Quando você desce a serra, você dá uma olhada, já tem o aquele negócio é enorme. Luzinha. Isso serve para qualquer ocupação que é feita. Para qualquer ocupação Essas que é feita. invasões que são feitas. Ninguém vai lá dizer, olha, pegar o primeiro cara que colocou a casa ou o barraquinho lá. Escuta, você não pode construir aqui. O que você faz da vida? Você trabalha, você precisa de um curso, você precisa de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E resolve o problema. Mata na raiz. Mas não deixa o negócio crescer. Lá até agora só tem crescido. Mas nós vamos ter problema lá. Porque tragédia na época de chuva vai cair aquelas casas, elas vão correr junto com a lama. E aí vai ser igual o prédio aqui do Paissandu. Morreu um. Vamos achar quem foi o culpado. Aí vão achar alguém lá. O cara que vendeu. Bom, o cara vendeu a serra e ninguém... Ninguém falou nada. Então, assim, a gente tem um problema. Quando acontece uma tragédia dessa... O Brasil... Qual é a política que o... Você sabe qual que é a política do Estado quando... Vale tudo. Quando o camarada perde a casa numa enchente ou num incêndio grande de proporção? Se você tiver um saldo no fundo de garantia, o governo libera o seu fundo de garantia. Agora, quando acontece uma tragédia com uma empresa, o BNDES está lá com recurso, juros baixinhos, né? Eu vi agora, esses dias, eu não consigo falar as coisas sem falar nome, não tem, infelizmente. Pode falar, aqui não tem problema. Vi um comentário na CBN hoje de manhã, sim, da Miriam Leitão, sobre o STJ aprovou, numa turma do STJ esses dias, um benefício para os aposentados, a pessoa aposentada que precisa de alguém, de um cuidador, alguma coisa, o STJ aprovou lá que ela tem direito, independente do valor do salário, pode ser até o teto, de 25% a mais no benefício. Que é para... que a Previdência vai ser obrigada a pagar. Vai ser obrigada a pagar, claro, com comprovação de que está contratando e tal. Então, assim, a Miriam Leitão não quis falar abertamente que era super contrária, mas fez todo um discurso de que não dá para o judiciário ficar soltando regras sem o governo ter o dinheiro. Bom, então nós temos que rever o Estado inteiro. Quando eu falo Estado, eu estou falando do governo, né? É verdade. O governo inteiro, porque auxílio moradia de juízes. O cara tem 10 casas em Brasília, 10 casas em Brasília tem juiz lá. O cara é o juiz que tem a mulher, que também é juíza, os dois têm casa, vive bem, mas os dois têm auxílio. De R$ 4.900 cada um. Eu só estou pegando mas se você for para dentro do Congresso, né? Dentro do Congresso, né? A Assembleia Legislativa aqui em São Paulo acabou de votar, de aprovar, que eles só vão na terça. Da maior cidade. A gente sabe que tem municípios aí que as câmaras funcionam, mas é por conta da demanda.
Agora imaginem, a Assembleia Legislativa de São Paulo só vai funcionar terça-feira. Por quê? E não tem, ali não vale reduzir jornada e reduzir salário, vale para o trabalhador. Mas ali para os deputados não vai reduzir nenhum benefício. E ele vai ganhar, sabe qual é o benefício? Da campanha. Porque ele vai ter um dia de plantão aqui em São Paulo e o resto da semana, e os contribuintes paulistanos pagando, paulista, né? Que é do Estado. Paulista e paulistano. Paulista e paulistano. Vão pagar para o cara fazer campanha para os seus amigos, ou para ele mesmo. Então, assim... Para tentar se reeleger. Né? Então, assim, o que eu vejo, e a grande imprensa, a gente tem uma crítica forte nisso, bate muito pouco nesses benefícios e bate... Você falar que a Previdência tem rombo, todo dia falam. Mas você não vê ninguém falando do que você acabou de falar aqui. São bilhões que as empresas, grandes bancos devem. Não, e como é que cobra isso? Uma coisa, Xará, que é um absurdo. O Banco do Brasil, ou seja, é um banco estatal. Ele deve 700 milhões para a Previdência Social. A Caixa Econômica Federal deve mais 500 e tantos milhões. Mas essa aqui agora é para... Como é que você pode entender uma coisa dessa? Aliás, me permita, quando eu falei lá dos bancos Bradesco e tal, eu falei bilhão, não é. Na verdade, são milhões. Quer dizer, na verdade, se você pegar todas... Veja, o grupo JBS do seu Wesley, que graças a Deus estão presos, na verdade, devem 2,7 bilhões. Esses devem. Então, 2,7 bilhões de reais que não pagam. Eu estive dando uma olhada nas multifunções impostas pelo decreto. Sim. Né? Pelo decreto. Eu estou muito bem familiarizado com todas essas funções, porque eu trabalhei. O Zé foi vice-presidente do Conselho. 20 anos em televisão, em rádio e televisão. Também, né? Agora, veja bem, tem um campo aqui que diz sonoplasta. Inclui aí operador de som, um monte de operadores. E funciona. Existe uma diferença muito grande entre um sonoplasta e um operador de áudio. Totalmente. O sonoplasta, ele cria. O operador de áudio não, ele toca. Vai fazer. Ele exerce o que o sonoplasta criou. Exatamente. Então tem funções aqui que não dá para juntar. Entendi. E tem em toda a estrutura técnica que eu vejo aqui da televisão, do rádio da televisão, resume em 14 funções. Entendi. É impossível você reunir 14 funções. Quando na verdade existe mais de 30. É a mesma coisa um operador de câmera. O operador de câmera é um artista. Se ele não souber enquadrar a imagem, não souber colocar no zoom certinho, se não souber pôr no foco, ele estraga todo o trabalho. Todo. Então é diferente do é diferente do operador de cabo. E eu vou retratar aqui uma coisa. E eu vou retratar aqui uma coisa que é fantástica. Uma vez eu estava entrevistando uma pessoa e foi fantástico, porque nessa entrevista eu consegui extrair, não é, do meu entrevistado uma coisa interessante, né? Eu posso até falar, o professor Ives Ganda, da Silva Martins. Ele tem um amor pela dona Ruth, que é a esposa dele, são casados há 65 anos. 60 anos. Então, num determinado momento, quando ele falou dela, o olho dele encheu de lágrima, não é? Uma coisa linda, porque foi dentro do contexto que nós estávamos falando sobre a família, sobre os valores e tal. E aí, de repente, eu vou, tal... Bom, terminou a gravação, cumprimentamos e tal, eu cheguei para o meu câmera e falei assim, você viu aquela hora que o olho dele encheu de lágrima e tal? Você, quer dizer, naquele momento, se ele, com todo respeito, né? E ele... Eu acho que agora ele melhorou muito, porque ele foi até contratado por uma grande emissora. Então, não, mas aqui tem essa coisa, as nossas TVs comunitárias, tá certo? Porque se for para cobrir só os grandes acontecimentos, os grandes fatos, as emissoras comuns já o fazem, entendeu? Então, a grande verdade é isso, quer dizer, isso que você está falando é a mais pura realidade. Você precisa ter ali, naquele profissional, alguém que tenha sentimento, coração, sensibilidade. O cara está vivendo naquele momento ali. Na realidade... E aí, agora, com esse novo decreto, juntou tudo. Na realidade, tem funções aqui que a pessoa é artista.
Ele tem que ter essa sensibilidade. E mais artista ainda é o... Eu não estou dizendo que os outros não sejam importantes. Não, é verdade, isso. mas tem que Mas ter. ele tem uma importância maior dentro da estrutura do programa, do que está sendo levado ao ar, tanto no rádio como na televisão. Não é? Então, mas você pegou bem aí o problema. Que, na verdade, não acabou essas funções. Não acabaram. Elas não acabaram, porque o que eles fizeram foi para ganhar dinheiro. Essas 35 funções que eu me referi e que o Zé colocou aqui, do operador de áudio, operador de som e tal, eles vão continuar na televisão e no rádio. Só que eles não mais terão os benefícios da lei do radialista, que é a jornada reduzida, que no caso específico deles é 6 horas. Não vão ter direito a acúmulo de função, não vão ter direito a nada, porque eles não fazem mais parte deste guarda-chuva da legislação. Foi isso que eles fizeram. Para essas 14, na verdade são 24, né? Eu somei aqui 14. É porque tem as 10. Né? Porque tem as 10 que ficou inalterada. Esse cantinho aí embaixo são as 10 que ficaram inalteradas, que é o sonoplasta, que permanecem. Então essas 10 mais as 14 novas que eles inventaram são 24. Então essas 14 vão trabalhar muito. Vão ter que trabalhar muito e sem ganhar o benefício também do acúmulo, porque está na descrição da função dessas 14 que ele vai fazer A, B, C, D, F. Esse foi o objetivo. Não foi porque eles mentiram pro presidente Temer, eles mentiram pro Congresso Nacional, porque eles disseram que isso aí estava em extinção, e não é verdade. Porque se isso aqui for extinto, é o que o Zé colocou, essa sensibilidade de vários trabalhadores e para todo o campo, porque é importante dizer aqui que, assim, são 94 funções. É lógico que numa empresa, numa rádio muito pequena, numa televisão muito pequenininha, você não tem todas as funções atuando ali. Mas se a gente pegar, por exemplo, uma emissora grande de televisão, existe lá as 94 funções. E se você tiver um programa ao vivo, basta assistir a televisão para você notar isso. E uma dessas 94 funções fizer uma coisa errada, besteira, vai tudo pro vinagre. Porque o cara fala, não, porque o operador de cabo, o câmera é mais importante? Mas se o operador de cabo estiver olhando para outro lugar, ele derruba o câmera. Não puxa o cabo. Aliás, era bom, lembrei agora de uma coisa aqui, inclusive, quando teve aquelas manifestações em 2013, que morreu lá o Santiago, o operador de câmera da TV Bandeirantes, sim, no Rio de na Janeiro. explosão lá. Ele morreu, e na nossa opinião, não foi porque o cara jogou a bomba nele. Foi porque ele não tinha. Porque o cara, quando tá com a câmera, ele tem um olho aqui, um olho outro ali, e ele não consegue enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Ah, ele não tinha Ele não tinha. Ele estava, porque lá no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo também, algumas emissoras já o fazem, coloca o operador de câmera para filmar, para entrevistar e para dirigir. E ele estava sozinho numa manifestação daquela magnitude, e ele, para poder atender os desmandos das empresas, que era a melhor imagem e tal, ele ficou focando no seu trabalho, porque ele era um profissional muito bom, e esqueceu de cuidar da sua vida. Porque se tivesse um motorista ou um operador de cabo acompanhando ele, puxava ele e ele não tinha morrido. Então, na nossa opinião, a empresa foi responsável de mandar, como tem acontecido aqui em São Paulo, vários trabalhadores já foram assaltados. As câmeras, os carros, porque vão sozinho cobrir dentro das favelas e até dentro de viaturas da polícia. Nós tivemos que fazer ofício para a Polícia Militar, para a Secretaria de Segurança Pública, porque algumas empresas tinham acordos com equipes da polícia e o cara ia lá dentro da viatura para poder filmar e pegar a melhor imagem. Então, assim, é um problema que as empresas, o trabalhador, ele quer a melhor imagem. Ele quer ser reconhecido pela empresa para ter um reajuste melhor, né, um bônus e tal. Agora, a responsabilidade, ela é da empresa. Não dá para colocar os trabalhadores nessas áreas de risco.
Hoje mesmo na IBC a gente estava discutindo aumentar um percentual, que era de 30%, para 60% dos trabalhadores que trabalham lá nas torres, lá no Rio de Janeiro, que eu não lembro agora o bairro, e as torres são todas em favelas lá. Porque tem risco, porque tem que ter autorização do traficante, tem que ter uma série de coisas. Tudo. Aí eu disse, bom, mas peraí, aumentar para 60% não resolve. Resolve é mudar a torre. Porque você vai pagar... Quanto custa a vida do trabalhador? Verdade. Então, você paga 60%, então agora você está recebendo. Quer dizer, você vai ser Pouco assaltado. Importa. Exatamente. Você vai ser assaltado e não vai ter nenhum dinheiro, né? Então, assim, são coisas que a gente tenta colocar nas nossas convenções de uma forma de proteger, né? E aquela coisa que a gente está falando de crise, é óbvio que a gente também está acompanhando, por exemplo, as empresas construindo aí os seus patrimônios cada vez maiores, cada vez mais suntuosos e tal. E quando chega na mesa de negociação, fica essa discussão de crise. Você estava falando do que as empresas devem. Agora, uma coisa que é engraçado devem milhões, bilhões, e o lucro líquido é bilhões, bilhões. Como é que é isso? Porque a gente, quando não paga a conta, é porque a gente não tem dinheiro. Verdade, verdade. E a empresa deve, não paga, mas o jornal publica lá que o banco, não precisa nem dizer, né? Todos eles, inclusive o Banco do Brasil e Caixa Econômica, tiveram lucros de bilhões. E como é que deve? Paga com lucro. Não é? Então é uma conta que não fecha, mas a gente não aceita esse discurso de que a crise, né? E as empresas, quando querem fazer, fazem. O Grupo Abril demitiu 800 trabalhadores e não pagou ninguém. E tá pediu lá concordar. A maioria é jornalistas. Não, jornalistas, a maioria acho que é gráficos. É gráficos. Porque fechou todas as revistas, aquela coisa. Então, assim, 30 títulos. Fecha, vai pra rua e não pagou. E não vai pagar, porque vai ser uma briga na justiça para receber aquele direito. Então, não dá pra gente ficar... Bom, se você tá... Por nós é assim, ó. É muito... Pode ser falar radical? Pode ser. Mas assim, quem não tem capacidade não se estabelece. Isso é um ditado muito antigo. Então, se o cara não tem condição de manter a empresa, para nós é melhor que ele feche. Porque para ter a empresa e maltratar os seus trabalhadores, não recolhendo isso, não pagando isso, não pagando aquilo, para nós é preferível que não tenha. Porque ele vai atrás de um outro melhor. Então, eles ficam nesse discurso. Lá na Rede TV, por exemplo, o cara não pagava uma época vale alimentação, vale refeição. As pessoas estavam vendendo, aliás, não pagavam o vale transporte. O cara vendia o vale refeição para pagar o ônibus para ir trabalhar. E o dono vinha de helicóptero. Assim, essa desigualdade, né? Mas é muito complicada essa discussão, viu, Xará? Mas a gente tenta fazer com total tranquilidade com os trabalhadores, porque o momento ele está muito complicado. Não sei se a gente vai ter tempo ainda, mas assim, nós estamos na campanha salarial, nossa database é maio, nós já estamos em final de agosto e a gente não tem uma proposta decente para levar para a Assembleia dos Trabalhadores. E a gente vai ter uma última reunião na semana que vem. Se não tiver acordo, não tiver nada, vai ser um problema, porque a reforma trabalhista também pensou nisso. Então tem lá a questão da ultratividade, uma série de coisas, que se não fechar acordo, vai ser pior ainda sempre para os trabalhadores. Mas a gente não pode aceitar a proposta que eles estão colocando na mesa, que é de retirar vários direitos, inclusive quinquênio. Coisa que a gente conquistou de muita data, eles querem agora, não posso pagar mais o quinquênio. Querem implantar outras cláusulas, como o banco de horas, que tem até alguns trabalhadores que acham que é bom o banco de horas, mas na verdade a gente tem exemplos aí de que o banco, no melhor dos mundos para nós, era acabar com hora extra. Nós somos contra a hora extra. Que contrate outro trabalhador, mas contra a hora extra. E eles querem banco de horas. Banco de horas, o trabalhador não vai deixar de fazer hora extra, ele vai deixar de receber a hora extra. Mas ele vai ficar com um caminhão de horas, e se a empresa não pode contratar mais gente, quando que ele folga? Vai acumular hora, isso vai sumir, a gente sabe como é que funciona, vai sumindo, quebra o galho, então tira uma folga quando não tem interesse do trabalhador e sim da empresa, mas no acordo está lá que é de comum acordo com as partes.
Então, assim, é muita dificuldade e a gente precisa, eu estou fazendo um apelo aqui, a gente precisa é que os trabalhadores de rádio e televisão participem ativamente das assembleias, porque ao final de tudo são eles que decidem. E outra, o mais importante, a Assembleia ela tem um condão democrático, né? Da representação dos dois lados, do lado patronal e do lado Sim. dos empregados, né? E aí é a forma de você discutir e chegar a um bom termo. Nós já estamos nos estertores do nosso programa, nós tivemos a honra de receber aqui nosso querido amigo Sérgio Hipóldo Guimarães, que é o coordenador do Sindicato dos Radialistas do Estado de São Paulo. Quero também esse homem que começou como radialista, nosso querido Milton Jorge Tami. Hoje faz esse jornal aqui maravilhoso, que é o Jornal do Brás, 28 anos lá no Brás. E tem aqui uma matéria importante, nós recebemos aqui o nosso querido governador. Tá aqui o governador, onde é que tá o do governador? Tá aqui, ó. Só o beinho aqui que não ficou legal, né? Nós recebemos aqui o governador Márcio França. Esteve aqui na nossa API, dando entrevista, inclusive no nosso programa Sala de Imprensa. Um homem também que foi radialista. Márcio França também. Essa eu não sabia. Na verdade não é bem radialista. Ele era comentarista, ele criou o programa, né? Lá em São Vicente e acabou virando comentarista do programa. Não foi mudado na reforma o papel dos sindicatos. Os sindicatos continuam sendo os representantes legais. Agora, é justo os trabalhadores que são beneficiados da convenção coletiva não contribuir com nada para a entidade? Porque tudo tem um custo. Lógico. E um custo grande. O nosso sindicato ele é base estadual. Para mim visitar as empresas no interior do estado, para todo lugar, não é de graça. Eu tenho que, né? Eu já estou aposentado, mas eu não tenho carteirinha em todos os municípios para andar de graça. Então não dá. Nós vamos ter que fazer essa discussão. E essa discussão, por incrível que pareça, quem está emperrando na mesa de negociação é o patronal. Ora, se eu discuto isso em assembleia e o camarada ainda tem o direito, a gente está colocando na cláusula que o camarada ainda tem o direito de X dias lá fazer uma carta de oposição. Nós estamos colocando desconto de todo mundo X%. Mas se aquele trabalhador que não quer, por qualquer que seja a razão, ele tem lá o direito de fazer uma carta de oposição e não pagar. E o sindicato patronal está dizendo que não é assim, que não quer fazer dessa forma. Ora, isso é um problema do sindicato com seus trabalhadores. Eu não me meto com a empresa, porque também do lado patronal tem a contribuição sindical. Eu não vou lá me meter saber quem é que paga, quem não paga. Quem não paga, exatamente. E de que forma paga. Isso é problema paga. do sindicato. Então isso é uma questão que nós vamos discutir isso numa próxima oportunidade. Então assim, muito obrigado mesmo, a agradecer e com certeza voltaremos. Se Deus quiser, até porque o assunto é extremamente polêmico e é muito vivo na presença dos nossos comunicadores sociais de todo o estado de São Paulo e do Brasil. Meu querido José Alfredo, muito obrigado pela sua participação. Uma honra ter você aqui no nosso programa. Eu agradeço o convite e também pelas palavras do nosso querido coordenador. Não tem dúvida. A todos vocês, nosso muito obrigado. Felicidades e até o nosso próximo Sala de Imprensa. Tchau, tchau.